pranto do cavaleiro se intensificou quando ele compreendeu que, se não se amava, não poderia realmente amar os outros. Bom, se eu soubesse editar agora ia entrar uma vinheta, aquele monte de imagenzinha para você curtir, compartilhar, mas eu não sei e eu vou te fazer um pedido manualmente agora, compartilha com alguém, curte, comenta para que o YouTube veja a relevância nisso que a gente está falando e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque vem muita novidade por aí. Tudo pronto aí? Vou pegar meu tablet. Meu chá está aqui. Espero que o seu também esteja, o seu cafezinho. E hoje a gente vai conversar sobre este livro, O Cavaleiro Preso na Armadura. E aqui eu fiz as minhas anotações. Vamos lá? Bom, esse é o segundo livro, né, do nosso projeto, segundo vídeo. Para quem está chegando agora, eu me propus um desafio, a ler a minha própria biblioteca. Se você olhar o cenário aqui atrás, você vai ver que tem bastante coisa, mas eu não li nem 5% delas. Então eu percebi que aqui atrás havia um acúmulo de conhecimento que talvez teria me ajudado em um monte de coisa. E honestamente eu acho que tem alguns livros também que eu nem sei por que estão ali. Resumindo, a gente vai então fazer essa jornada. Espero que você goste e vamos seguir em frente. Obrigado por estar aqui e é isso. Mais um gole, porque com esse livro, O Cavaleiro Preso na Armadura, foi assim. Eu não tinha lido, eu tinha comprado, nem sei quando, mas depois que eu li eu fiquei muito feliz de ter feito essa leitura. Então, vamos lá? O primeiro capítulo tem o nome de O Dilema do Cavaleiro, e a história do Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher, ele é a história de um cavaleiro focado em suas conquistas, virtudes e desejos próprios, e ele estava tão entorpecido pelo trabalho e pela necessidade de provar o seu valor, que ele abriu mão de coisas muito preciosas, principalmente a sua família. No fundo, o amor de verdade ele já tinha dentro de casa. Ele não precisava provar nada para ninguém. Só que essa descoberta trouxe uma dura realidade. De tanto usar a armadura para ir às batalhas e se proteger, ele acabou ficando preso a ela. As suas decisões o trancaram e ele simplesmente não sabia mais como sair dali. Quantas vezes a gente não se prende a armaduras profissionais ou sociais e esquece de quem somos de verdade? E assim a gente caminha para o segundo capítulo. O segundo capítulo é a Floresta de Merlin, o famoso Merlin, aquele mesmo do Rei Arthur, dos Cavaleiros da Távola Redonda. E para resolver isso, o cavaleiro resolve ir atrás de Merlin, o famoso mago. E o diálogo entre ele traz um choque de realidade. Merlin mostra que para retirar a armadura não basta apenas querer. Você precisa reconhecer o que está travando o mecanismo. E o detalhe, o problema não é a armadura real, aquela de metal que ele estava vendo, né? Mas sim as suas armaduras internas. Quando a verdade dói, e isso doeu muito quando ele entendeu, e a gente percebe que precisa mudar, por exemplo, o nosso primeiro instinto geralmente é fugir. Mas o livro nos lembra que fuga e aprendizado andam em caminhos completamente opostos. Olha o diálogo que o cavaleiro travou com o Merlin. Eu vou ler aqui. Estive procurando por você, disse o cavaleiro. Há meses estou perdido. Merlin respondeu, toda a vida. O cavaleiro irritado, não vim de tão longe para ser tão insultado. Merlin,
Quem sabe você sempre tenha considerado a verdade um insulto. E aí a gente caminha então para o terceiro capítulo, que é o momento em que ele toma uma decisão. Merlin apresenta dois caminhos para ele. E depois desse banho de água fria, ele precisava tomar uma decisão. E bom, haviam dois caminhos. Um caminho mais atrativo, mais largo, mais espaçoso, mas esse caminho é o caminho da desonestidade, da ganância, do ódio, do ciúme, do medo e da ignorância. E havia o caminho da verdade. Esse era um caminho mais difícil, não tão limpo quanto parecia ser o caminho do atalho. E ele então, depois dessa conversa, ele toma uma decisão e aí ele vai para esse caminho, o caminho da verdade, do qual ele precisará passar por 3 castelos até atingir o cume da montanha, aonde o caminho da verdade ele conclui-se. Então o começo dessa caminhada é terrível. Pensa comigo, viajar de cavalo com uma armadura é uma coisa. Agora, caminhar a pé, carregando aquela armadura completa, da cabeça aos pés, preso a ele, era completamente exaustivo. O autor constrói esse mistério de forma brilhante. No fim do primeiro dia, o cavaleiro desaba no cansaço, dormindo antes mesmo de conseguir comer. Mas no dia seguinte, quando ele acorda, ele experimenta um primeiro milagre. Um pedaço da viseira do seu elmo cai. Ele não entendeu o motivo, até que o esquilo, que era companheiro da jornada dele nesse caminho da verdade, junto com a pomba, explica. As suas lágrimas foram tão profundas e sinceras que enferrujaram o metal até ele quebrar. E o cavaleiro então percebeu: lágrima de sentimentos reais me libertarão dessa armadura. Escrever isso em uma fábula é de uma sensibilidade incrível. Robert Fisher nos mostra que, quando começamos a perceber quem somos, aí sim começamos a perceber a vida que nos cerca. Eu vou dizer outra vez. Quando começamos a perceber quem somos, aí sim começamos a perceber a vida que nos cerca. Confesso que eu li esse livro muito rapidamente, porque a leitura é extremamente aprazível, ela é extremamente interessante, e eu não parei, eu li esse livro num dia. Então, depois desse começo da jornada, a gente segue. E você que está assistindo, o que está achando até aqui? Por acaso você já sentiu que estava carregando um peso que não era seu? Responde aí nos comentários, e se esse conteúdo está fazendo sentido para você, clica aí no compartilhar aqui embaixo, né, no vídeo, e manda para aquele amigo que precisa ouvir. Quem sabe mais pessoas não se juntam a nós nessa jornada. E se prepare, porque agora o cavaleiro vai começar a visitar os castelos. Vamos em frente? Capítulo 4 fala sobre o Castelo do Silêncio. E é preciso que eu confesse uma coisa para vocês. Quando eu li o Castelo do Silêncio, a minha mente, talvez já viciada em tentar encontrar padrões e tirar conclusões precipitadas, eu acho que isso é muito influenciado por causa dessas porcarias, dessas headlines da internet, que só serve para chamar a atenção e nos faz tirar conclusões precipitadas em afirmar verdades que não existem. Achei sinceramente que o capítulo seria sobre outra coisa. Mas à medida que eu avançava na leitura, eu comecei a me identificar profundamente com isso. Afinal, ter uma mente barulhenta e comportamentos cheios de agitação não é exclusividade do cavaleiro da nossa história. Pelo menos para mim, isso é algo bem real. E o livro, ele me leva então a refletir algo muito sério. O barulho que fazemos na vida talvez seja, na verdade, essa armadura que a gente usa para desviar a atenção das pessoas, do mundo ao nosso redor, de quem nós somos de verdade.
Como o próprio rei, que também havia saído nessa jornada, disse no livro: a maioria de nós está aprisionado no interior de uma armadura. O cavaleiro encontra o próprio rei nesse castelo e aprende que silêncio não significa solidão ou abandono. O silêncio é um momento em que a gente para, reorganiza o coração, pensa, recalibra as atitudes. Então nós temos um medo, talvez enorme, de ficarmos sozinhos. E por isso que talvez a gente esteja enchendo a nossa vida de barulho e agitação. Isso faz sentido para você? Para mim fez muito sentido. E com o Castelo do Silêncio eu aprendi que eu não paro para ouvir. Aliás, deixa eu corrigir a frase. Eu aprendi que quando eu não paro para ouvir, eu tiro de mim mesmo a oportunidade de experimentar as coisas mais belas e simples da vida. O barulho da chuva, o canto de um pássaro ou uma onda quebrando na beira da praia. Talvez não falte para você companhia no dia a dia. Talvez falte você parar de fazer barulho para conseguir experimentar a alegria que tem no cotidiano. Guarde isso aqui, pessoas barulhentas demais nunca param para ouvir a si, ao outro e nem o belo que está ao seu redor. Eu vou dizer outra vez, pessoas barulhentas demais nunca param para ouvir a si mesmas, ao outro e ao belo que há ao redor. Para mim isso foi uma lição extraordinária. E com isso, com essa lição, ele venceu e seguiu para o próximo castelo, que é o Castelo do Conhecimento, que é o capítulo 5 do livro. Então, o Castelo do Conhecimento parece um quiz, perguntas e respostas. E o primeiro choque que o autor nos dá é a diferenciação entre validação e amor. E eu tirei um aprendizado muito forte disso, que a validação ela serve apenas para alimentar o nosso ego ou suprir uma carência externa. O amor não. O amor é a resposta daquilo que a gente genuinamente é, ou de quem genuinamente somos. Se eu não me amo e não cuido de mim mesmo, como que eu vou me preocupar e amar o outro de verdade? Lá dentro, o cavalheiro se vê em um velho espelho empoeirado, e percebe que ele passou a vida inteira tentando provar para os outros que era bom, gentil e generoso. Mas Fischer deixa algo escrito que é um nocaute. Se realmente nós somos alguma coisa, não precisamos provar nada. Precisamos apenas viver aquilo que somos. Diante disso, me fiz uma pergunta, e eu quero fazê-la para você também. Você tem vivido a sua vida tentando provar algo para alguém? Ou busca apenas viver quem você é de fato, da forma que Deus te criou? Pensa nisso com carinho. E outro ponto fantástico é a distinção que num diálogo entre Merlin e o cavaleiro acontece. Porque eu sempre ouvi uma distinção assim: ganância é mal, ambição é boa. Mas nesse diálogo Merlin traz um novo olhar. Ele diz que tem duas ambições. A ambição originada pela mente, que pode render, no caso do cavaleiro, óbvio, né? Lindos castelos e belos cavalos. Entretanto, somente a ambição que vem do coração pode trazer paz e felicidade. E talvez você diga, assim como o cavaleiro, tá, e o que é essa ambição do coração? E a resposta de Merlin foi: ela é pura, ela não compete com ninguém, ela não fere ninguém, ela serve a você e ao mesmo tempo serve aos outros. Que lição incrível, não é mesmo? Tá fazendo sentido para você? Se alguma dessas perguntas mexeu contigo, deixa aqui nos comentários. Seja sincero agora. Você tem buscado validação ou amor? Vai ser muito legal poder interagir com você,
com as suas respostas aqui nos comentários. E se você quiser ler a fábula, né, o livro Cavaleiro Preso na Armadura completo, eu estou deixando o link aqui embaixo, também no primeiro comentário fixado e na descrição. Quando você usa o link para comprar, você está apoiando diretamente esse projeto e vai facilitar para que a gente continue trocando ideia. Tudo pronto aí? Deixa eu tomar mais um gole aqui de cafezinho. Na verdade eu estou tomando um chá, eu não sei o que você está tomando. Esse chá tá muito bom. Agora a gente vai pro terceiro e último castelo, que é o castelo da vontade e da ousadia. Chega a esse terceiro castelo e descobrimos que ele não é um lugar físico, mas sim um espaço aqui na nossa mente. Esse castelo é o palco da briga constante entre medo e coragem. Na porta desse castelo há o dragão do medo e da dúvida. E para vencer esse dragão, é necessário saber quem você é. E o cavaleiro da nossa fábula fez isso. Porque quando a gente tem clareza da nossa identidade, do nosso propósito, as mentiras do medo e os seus sussurros perdem força. O dragão até fala, olha, eu vou aparecer de vez em quando. E é verdade, ele trava para tentar, ele aparece para tentar travar a nossa jornada. Na nossa vida é assim também. Mas quando a gente entende quem nós somos e aprende a enfrentar o medo, o cenário muda. Quando o cavaleiro entendeu isso, aquele castelo simplesmente desapareceu. O topo da montanha ficou visível. Interessante que quando ele vence o medo, ele olha o cume da montanha, talvez eu tenha pensado que o caminho agora está tranquilo, mas na verdade não. O último trecho, o trecho mais íngreme, era o que se apresentava diante dele. E assim a gente chega então no sétimo e último capítulo, que é o vértice da verdade. Vértice é ponto de encontro, né? O vértice é quando as coisas se convergem e se encontram no mesmo lugar. E antes de atingir o topo, aqui nesse trecho, o cavaleiro encontra uma inscrição numa pedra. E essa pedra estava impedindo que o cavaleiro alcançasse o topo. E havia nessa pedra uma inscrição. E essa inscrição exigia que ele desapegasse de tudo que ele considerava conhecido. O livro diz que ele refletiu sobre algum dos conhecidos a que se agarrara durante toda a sua vida. Havia sua identidade, que ele pensava, quem ele pensava que era e quem ele pensava que não era. Havia suas crenças, tudo aquilo que pensava ser verdadeiro e que pensava ser falso. E havia seus julgamentos, as coisas que considerava boas e as coisas que considerava ruins. E para saltar em direção a esse alcance do cume, ele precisou andar por esse caminho desconhecido, esse salto ao desconhecido e assim alcançar o topo. E ele precisou abrir mão dos seus conceitos e julgamentos, e isso me fez pensar muitas vezes quanto eu me fecho para o diálogo. Talvez isso aconteça com você. Talvez eu sei que alguém pense diferente de mim e eu simplesmente não quero ouvir, porque conversar com quem pensa diferente de você não significa que você vai mudar de opinião. Apenas vai te trazer mais clareza, vai alargar a sua perspectiva e entendimento da outra possibilidade que a pessoa está enxergando. Isso é incrível, porque ajuda a fortalecer aquilo que você de fato acredita. Também, muitas das vezes, ajusta aquilo que você está vendo de maneira míope. É uma experiência muito boa, eu tenho vivido isso ultimamente. E tem sido muito legal para a minha vida, para a minha família, até mesmo para o meu ministério. Então,
chego aqui à conclusão, o cavaleiro consegue alcançar o topo, e ele conclui uma jornada incrível de aprendizado, de transformação. E eu quero dizer para você que eu gostei demais dessa leitura. Vale o lembrete que, obviamente, isso é uma fábula, um livro curto, mas muito útil, muito prático, sabe? E é engraçado que durante a leitura, apesar de eu ter lido pouco desses livros, tem um livro que eu li umas 4 vezes, que é As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. E lendo esse livro eu me senti muitas vezes nesse mundo de Lewis, esse mundo de Nárnia. Eu não estou comparando a obra, estou nem dizendo que tem alguma coisa a ver, estou dizendo que, assim como em Nárnia, eu consegui construir muitas conexões no meu cotidiano, da minha vida e até da minha fé. Esse livro também me levou por esse caminho. Muitas coisas saltaram aos olhos enquanto eu li essas páginas. E para fechar, eu preciso te lembrar uma coisa. Robert Fisher usou uma sacada genial. Você reparou que eu falei o nome do mago? Ele cita que a família, a esposa dele, Juliette, e Christopher, que é o filho dele, que a armadura afastou desse relacionamento, mas o cavaleiro não tem nome. Ele é chamado apenas de cavaleiro do começo ao fim do livro. E talvez eu tenha entendido o porquê. Na verdade, afinal de contas, o cavaleiro posso ser eu. Talvez seja eu esse cavaleiro preso na armadura. Ou quem sabe, seja você. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho para acompanhar os próximos livros aqui dessa biblioteca. Eu acho que vai sair coisa boa aqui. E aproveita para assistir o primeiro vídeo, porque esse é o segundo episódio. E no primeiro vídeo eu conversei sobre o livro 12 Maneiras de Expulsar o Seu Filho da Igreja, de Renato Vargens. O link para você adquirir esse livro, Cavaleiro Preso na Amazônia, O Cavaleiro Preso na Armadura, tá aqui na descrição, no comentário fixado. Dá essa moral, se você curtiu, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Então é isso, um grande abraço, fique com Deus e até a próxima jornada. Tchau, tchau.